Um grupo de pesquisadores brasileiros está desenvolvendo uma vacina contra a dependência da cocaína. Quem está no estúdio da TV Senado para falar sobre esse assunto, para falar sobre o desenvolvimento dessa vacina, é o professor Frederico Garcia, do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é o responsável pelo desenvolvimento dessa vacina. Professor Frederico, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Marcelo. Então, vamos falar sobre essa pesquisa, uma pesquisa bem importante. Aqui a gente está falando de saúde, a gente está falando de ciência, Sim. Tudo isso é cidadania. Mas vamos lá, como é que começou esse projeto? Desde quando foi iniciada essa pesquisa para desenvolver uma vacina anti-cocaína? Perfeito. Na verdade, a ideia de uma vacina para o tratamento de uma doença grave como a dependência química foi uma ideia que começa a surgir nos Estados Unidos em 2005 e que foi avançando de uma certa forma, porque o próprio corpo do organismo das pessoas que têm dependência, de algumas pessoas que têm dependência, eles produzem anticorpos anticocaína, uma forma como se o organismo estivesse fazendo força para proteger aquela pessoa que está exagerando um pouco na dose do que está consumindo, né? E quando eu entrei na universidade em 2012, eu estava vindo da França, parte do meu trabalho, meu projeto apresentado era exatamente desenvolver essa vacina dentro da UFMG. Então, desde 2012 eu estou aí trabalhando, né, no sentido de agregar um grupo de pessoas, né, cérebros que ajudem a gente a cumprir essas etapas. A vacina, ela tornou-se para nós uma prioridade quando em 2012 o Ministério Público em Minas Gerais passou a tornar compulsória a declaração de mulheres que, quando iam dar à luz, né, eram usuárias de droga, para que essas crianças fossem retiradas delas e entregues para adoção. E aquilo sensibilizou muito o nosso grupo, que resolveu dar uma acelerada, porque essa seria uma nova aplicação da vacina. Além do tratamento, a gente poderia usar ela para a prevenção, né, das complicações perinatais do uso da cocaína e crack durante a gravidez. E isso motivou muito a equipe a perseguir, né, uma molécula que os americanos já estavam trabalhando para a gente tentar replicá-la aqui e fazer esse experimento. Mas, no meio do caminho, o professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química, propôs uma nova estratégia vacinal, uma molécula farmoquímica, não é uma molécula proteica como são as outras vacinas, nem é um RNA, é uma molécula inteiramente sintetizada em laboratório, que poderia ter essa capacidade de, né, sinalizar para o nosso sistema imune que, né, a gente precisa produzir anticorpos contra a cocaína. E foi nos testes que nós fomos fazendo, né, que a gente conseguiu mostrar que essa molécula produz anticorpos, que esses anticorpos são capazes de bloquear a entrada da cocaína no cérebro. Com isso, diminui a percepção do efeito dela e maximiza, né, a chance da pessoa continuar em abstinência. A gente também fez o estudo onde a gente mostrou que, né, quando as ratas receberam cocaína durante a gravidez, são vacinadas, elas ganham, em média, 50% a mais de peso do que as não vacinadas, e elas têm uma prole que é 30% maior, indicando que há uma proteção durante o período perinatal. Ela transfere essa vacina para os fetos? Na verdade, não, ela transfere os anticorpos para os fetos, que nascem com esses anticorpos através da placenta e através do leite. Então, os ratinhos, enquanto eles são amamentados, eles são protegidos contra o efeito da cocaína, que eles podem eventualmente receber através do leite dessa mãe ou durante a vida intrauterina através da placenta. Eu vou querer perguntar como é que funciona essa vacina, porque esse é um dos pontos de inovação dessa pesquisa. Mas antes, o senhor falou aqui em dependência química. Eu acho importante a gente tratar desse ponto especificamente. Sim. Como é tratada a dependência química do ponto de vista da saúde? Aí entra a saúde mental, a saúde psíquica da pessoa, mesmo a saúde, a questão biológica, né? Como é que a gente define quando uma pessoa ela chegou a esse estágio de dependência? Tá. A dependência química é uma das doenças psiquiátricas mais interessantes. Ela é a única doença psiquiátrica que você sabe o fator causal. Basta você não consumir álcool, tabaco e drogas, você não vai ter dependência dessa substância. Então, conhecendo o fator causal, fica fácil da gente modelizar isso em laboratório. Então, eu consigo criar, né, camundongos, ratos, coelhos, porcos, macacos,
comportamentos de dependência química, né, simplesmente dando a droga para eles num programa de entrega que a gente sabe que aumenta a chance deles se tornarem dependentes. Nem todos vão ficar dependentes, mas uma boa parte deles, quando exposto a esse fator de risco, se torna dependente. E a gente sabe que se a gente lesar algumas partes do cérebro, a gente também consegue induzir esse comportamento nesses animais. Então, é uma doença que a gente conhece bem o mecanismo. Dependência química não é falta de Deus, frescura, falta de vontade, psicopatia, sacanagem. Dependência química é uma doença do cérebro. Isso não tem dúvida. Ela é modelizável, ela é de fácil entendimento. A droga, quando usada de forma contínua, em grandes quantidades, ela lesa um circuito que é muito importante para a nossa existência e a nossa sobrevivência, que chama circuito de recompensa. A função desse circuito é aumentar a chance da gente comer, beber e reproduzir. Então, são coisas muito fundamentais. A droga curto-circuita esse mecanismo, porque ela faz com que a gente retenha pistas de coisas que não tem nada a ver com ela e, de alguma forma, a gente passa, né, a responder num automático, como se a gente estivesse procurando essas 3 coisas que são necessárias para a sobrevivência da espécie. Tratar a dependência química não é uma coisa, não é uma mágica, não tem passe de mágica, né? A gente já faz isso muito bem para o tabaco, por exemplo, quando a gente dá as medicações de reposição de nicotina, algumas medicações que diminuem a compulsão pelo tabaco, né? A gente faz isso bem no álcool, quando a gente faz o tratamento de abstinência, a gente dá a medicação para ele não ter os sintomas de abstinência e às vezes a gente utiliza psicoterapias para aumentar a chance dele evitar o bar, dele dar conta de não procurar, ou dar medicações que a gente chama de medicações aversivas ao álcool, que produzem, né, uma sensação desagradável quando eles vão começar a beber e que lembram eles que eles não podem continuar dele para frente. Eu me lembro, desculpa interromper, mas eu me lembro quando eu era novo ainda, que tinha alguns tipos de medicamentos que eram para o cigarro, que era assim também, a pessoa passava a usar, tinha umas coisas, alguns adesivos. É o adesivo, a bupropiona e a vareniclina. Isso, aí quando a pessoa fumava, dava um mal-estar. Sim, dá uma sensação desagradável que lembra para ela que ela não deve continuar naquele sentido. A cocaína é uma situação muito específica, tá? Por quê? Porque nós não temos no mundo hoje nenhuma medicação específica para o tratamento de cocaína. Então, o clínico, né, ele depende, né, de usar outras medicações para diminuir os efeitos de abstinência, para conseguir segurar um pouco a impulsividade. A equipe multidisciplinar vai, né, fazer psicoterapia para ajudar aquela pessoa a conseguir ter prazer em outros lugares, a desenvolver estratégias e mecanismos para não recair. Né? A assistência social vai dar uma forma de reinserir ele profissionalmente quando aqueles laços foram rompidos e assim por diante. Mas não existe nada específico. E aí a gente tem um resultado que é muito ruim. Em 5 anos, só uma pessoa em cada 5 que se engaja num tratamento vai conseguir deixar a dependência de cocaína ou de crack. É um número muito baixo e um número que precisa ser melhorado. Por quê? Hoje o Brasil é o 2º país maior consumidor de cocaína e crack. Só perde para os Estados Unidos por enquanto. Tá? O Brasil não produz nenhuma grama de cocaína, é toda produzida nos países andinos, mas a gente começou como um lugar de passagem para a Europa e para os Estados Unidos e acabou virando um grande mercado para essa droga. E a gente tem hoje, né, se a gente for pensar, né, o último LENAD, que é o LENAD de 2012, um dado bastante desatualizado. Naquela época a gente tinha 2 milhões de pessoas que eram usuários regulares de cocaína no Brasil. Se a gente dividir isso por 4, né, porque uma pessoa em cada 4 que faz uso regular vai se tornar dependente, a gente tem quase 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas dependentes de cocaína, no melhor das estatísticas. E eu tenho certeza que essa estatística ela é muito pior do que esse valor, porque já está desatualizada. Né? Está desatualizada, tem um viés declaratório, né? Ninguém vai contar para alguém que não conhece, eu cheiro cocaína, eu fumo crack, né? E ele tem uma questão que é a quantidade de droga que está sendo apreendida tem só aumentado, o que aumenta a disponibilidade, por consequência, o consumo. Então, a gente deve ter aí entre 800 mil e 1 milhão de pessoas, brasileiros hoje, sofrendo com a dependência própria, né? E cada um com dependência, você vai ter pelo menos 2 pessoas que são, né, sofrem de tabela porque são familiares, cônjuges, filhos, esposas, mães, pais. Né, e isso tem uma implicação. Né? Essas pessoas, elas demandam mais, elas têm menos
possibilidade de acesso ao trabalho, elas demandam mais da previdência social, elas demandam mais acesso ao tratamento, tem um risco maior de suicídio, acidente e assim por diante. Os cuidadores têm um custo alto para o país, né? O fato de ser cuidador de uma pessoa com uma dependência química diminui na média em 30% a renda dessa pessoa, porque ela dedica mais tempo aos cuidados e menos tempo ao trabalho. Perda de produtividade, expectativa de vida, qualidade de vida, você não tem como tirar férias. Então, a gente tem, né, um número grande, em torno de 2 milhões de pessoas que estão envolvidos nesse ciclo de doença, né, por causa dessa droga, sem uma resposta. E, professor, falando em resposta, como funciona essa vacina? A vacina está em fase de teste, importante a gente colocar aqui. Acho que o senhor pode falar sobre o funcionamento dessa vacina, como é que ela vai inibir esse desejo, essa compulsão pelo uso da cocaína e do crack e, enfim, o estágio em que ela se encontra hoje, o estágio da pesquisa hoje. Perfeito. Marcelo, é muito importante destacar isso porque, às vezes, as pessoas têm a impressão que a vacina é uma solução mágica, você entende isso? Assim, eu tomo esse negócio e fico livre dessa doença. Ela não é de forma alguma solução mágica, não é de forma alguma solução que a gente vai sair dando tiro de vacina em lugares onde tem muita gente, até porque isso é ruptura de direitos humanos e é inconcebível para um cientista imaginar uma situação dessa, né? A vacina, ela tem uma aplicação muito específica. Eu falei para você que toda vez que ele lesa o circuito de recompensa, toda vez que ele expõe esse circuito de recompensa, ele entra de novo nesse círculo vicioso de compulsão, recuperação, uso, compulsão, consumo e recuperação. O que a vacina vai ajudar a fazer é ajudar com que o grupo que consegue entrar em abstinência, quando ele sai do tratamento de abstinência, ou seja ambulatorial, seja internação, que ele consiga aumentar as chances de não reativar de imediato esse circuito. Então, à medida que ela bloqueia a passagem da cocaína pela barreira hematocefálica, de alguma forma ele evita que, se ele reusar a cocaína, ele reative esse circuito, e não reativando esse circuito, ele ganha mais tempo para ficar engajado nos tratamentos, né, psicoterapia. Então, ela é mais voltada para a pessoa que já esteja em tratamento. Na verdade, ela não é um tratamento sozinho, ela é um tratamento adjuvante aos tratamentos que já existem. E aí o que a gente quer é melhorar esses 20% em 5 anos, qualquer taxa que a gente conseguir aumentar aí, já é uma grande vantagem para esses pacientes, porque à medida que eles têm uma chance maior de continuar nesse ciclo de reconstrução da vida deles, mais chance eles têm de manter-se sem usar a droga e de reconstruir a vida como eles quiserem. O que acontece hoje é que, às vezes, eles são internados, eles ficam ali 3, 6 meses numa clínica, e aí quando você leva para voltar a viver, de 3, 4 dias depois, eles recaem, reativa o circuito de recompensa e aí começa o ciclo de inferno de novo, até que eles são novamente internados. A gente, de alguma forma, espera que a vacina quebre esse ciclo. Tá? Do ponto de vista de desenvolvimento, a gente está, assim, para mim, é um orgulho muito grande trabalhar com a vacina, porque ela rompe com uma lógica que existe no Brasil, de nós não conseguimos franquear, né, o tal do vale da morte das invenções farmacológicas, né, ou farmacêuticas, que é a falta de estrutura que a gente tem para conseguir fazer os próprios remédios no Brasil. Então, de alguma forma, a gente está trabalhando desde que a gente conseguiu mostrar, a gente chama isso de prova de conceito, que a vacina tinha essa utilidade em animais, para conseguir fazer um produto que pudesse ser o mais rapidamente possível utilizado em humanos. Então, a gente chamou uma especialista, a professora Gisele Goulart, né, em regulatório, que fez uma formulação em humanos que pudesse ser registrada na Anvisa. Nós testamos isso em condições de laboratório para mostrar que ela funcionava, para mostrar que ela era segura e para mostrar que a gente não trazia malefícios em camundongos, ratos e primatas não humanos, que são os macacos. Tá? E nesses testes todos ela se mostrou eficaz e segura. Esses são os testes pré-clínicos. Exatamente, os testes pré-clínicos. Agora a gente precisa avançar no registro, porque nós não estamos falando de um medicamento que vai ser feito fora do que é normatizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E após esse registro é que a gente pode começar os estudos em humanos.
A pergunta que todo mundo me fala, mas quando, Frederico? John Kennedy respondeu para o Senado americano, quando o homem estava quase, os russos estavam quase chegando na Lua, quando é que os americanos vão chegar na Lua? Ele falou, na Lua. E ele falou assim, olha, assim que vocês me derem dinheiro para acelerar o processo. Né? Uhum. Até hoje, o que a gente conseguiu foi uma emenda parlamentar do deputado Hugo Leal, algum dinheiro que a FAPEMIG, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais, financiou, e né, uma emenda parlamentar da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, o secretário, que era à época o Cláudio Benevides. Mas se a gente pensar, os laboratórios levam em torno de 20, 30 milhões de dólares para chegar no ponto onde nós chegamos. Nós conseguimos com 1 milhão e 300 mil reais. Mas para franquear isso, a gente precisa tanto estruturar uma estrutura dentro da UFMG, e a gente precisa conseguir ter recursos para poder fazer essas etapas que hoje são muito caras, que é a síntese de um lote em boas práticas de fabricação e, após fazer 3 lotes desse, registrar isso na Anvisa, para a gente poder conseguir a autorização da Anvisa, a autorização do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, a autorização do nosso Conselho de Ética em Pesquisa, para podermos fazer a primeira aplicação em humanos, que eu espero que, se tudo der certo, porque agora a gente conseguiu algum recurso do governo estadual, a secretário de Estado de Saúde vai investir 10 milhões nesse projeto. Uhum. E nós estamos buscando outros recursos, porque a gente precisa em torno de 40, 45 milhões de reais para conseguir franquear essas etapas que ainda faltam para frente. Então, assim, na melhor das hipóteses, né, assim que esse recurso chegar, em um ano e meio, 2, a gente espera estar com isso no braço do primeiro humano recebendo isso. Esse seria o momento da fase clínica de testes. Da fase clínica. Aí nós precisamos fazer pelo menos 2 tipos de estudo. O primeiro estudo é um estudo de fase 1, 2A. Uhum. Esse estudo ele serve para 2 coisas. Primeiro, para determinar se a vacina vai ser segura. Então, a gente vai injetar pequenas quantidades, vai aumentando a dose até que surja algum efeito colateral. Uhum. Mas como é uma vacina, ela vai produzir anticorpos, a gente também tem como estabelecer qual que é a melhor dose para produzir o maior nível de anticorpo. Então, esse estudo é um estudo pequeno, rápido, em torno de 3 meses, que a gente vai ter que fazer mais um acompanhamento de 3 meses desses pacientes, mas que a gente sabe que ele vai determinar parâmetros muito importantes de segurança e da dose. Esse estudo ele não é feito com pacientes, ele é feito com pessoas que foram pacientes e que, de alguma forma, querem continuar em abstinência. Tá? Por quê? Porque, como é um estudo de segurança, eu não posso ter a história da droga que causa efeitos colaterais como um fator, né, distrator ou um fator de confusão, né, dos efeitos colaterais da vacina. Franqueado esse estudo, e sendo positivos os nossos resultados, a gente deposita os resultados na Anvisa, aguarda a autorização deles para passarmos para os estudos de fase 2B. Aí, nesse caso, é que nós vamos fazer, de fato, pacientes clínicos, ou seja, a gente vai dentro de um protocolo, né, procurar pacientes que tenham um perfil que atenda o protocolo exigido pela Anvisa, e aí sim nós vamos aplicar em pacientes, comparando o tratamento usual desses pacientes naqueles que receberam a vacina, naqueles que receberam o placebo. Professor, o mecanismo dessa vacina, ele vai tirar da pessoa, quer dizer, a pessoa, ela ao tentar novamente, né, no caso de uma recaída, um paciente em tratamento, ele não vai sentir o efeito, aquele prazer que a droga, né, faz com que ele tenha a vontade de usar. No dependente não é mais prazer, né, é alívio. Sim, um alívio, né, que aí é uma situação mais grave, mas não é um risco, por exemplo, de o paciente vacinado, ele teve uma recaída e usou a droga. Daí não teve efeito, ele começar a usar mais e mais até que ele consiga superar o efeito da vacina. Como fica essa situação? De novo, essa é a questão, a pontuação que eu fiz anteriormente, né? Não é para qualquer paciente, é aquele paciente que já está motivado ele já está motivado a manter-se em abstinência, né? E no processo ele continua dentro de um tratamento usual. A gente vai tentar aumentar as chances dele, esse é um primeiro ponto. Virtualmente, sim, se ele aumentar demais a quantidade de cocaína num determinado ponto, ele pode ultrapassar a quantidade de anticorpo que tem e voltar a sentir o efeito. Essa é uma questão que é plausível. Não é a bala de prata, né? Mas tem uma questão que é a seguinte, assim, na verdade você vai ter uma questão que é um limite financeiro,
né? Porque se for precisando aumentar demais, você precisa de muito recurso financeiro para manter isso no longo prazo, isso acaba sendo insustentável. Teríamos um outro problema, que seria, ele pode trocar de droga, né? Ele pode passar a usar anfetamina, ele pode passar alguma outra droga estimulante, o que também é uma possibilidade. É onde eu volto na questão. De novo, não é varinha mágica, não é milagre, é um tratamento que, junto com os outros tratamentos, provavelmente vai trazer mais benefício para esses pacientes, como a gente observa nos modelos animais. Isso é o objeto desses estudos que precisam ser feitos. E é por isso que, assim, eu fico muito impressionado que, às vezes, eu escuto alguns comentários no sentido assim, a vacina não vai resolver o problema do dependente químico. Não, não vai. Né? Nada vai. Né? Mas vai ajudar. A gente precisa juntar recursos para conseguir maximizar o recurso que é empregado para ajudar essas pessoas. Eu ia até perguntar, o senhor já falou também, não é só a vacina, ela não resolve também. Não é um tratamento de novo, profissional. Exato. A gente vai precisar continuar fazendo a equipe multiprofissional, médico, psicólogo, assistente social, acompanhante terapêutico e assim por diante, porque a gente sabe que complementa. Mas eu sempre falo uma questão, Marcelo, que é muito engraçada em relação a isso, né? Quando a gente não tinha medicação para tratar AIDS, né, ou infecção pelo HIV, o que se tinha para fazer, dar camisinha, suporte social, internar e ficar acompanhando até morrer, porque morria logo, você entende? Essas coisas são úteis, mas quando eu tenho um medicamento que trata o vírus, né, elas continuam úteis, mas elas têm agora uma ferramenta que ajuda a maximizar o efeito da ação delas, né? E a gente pensa que a vacina entra na mesma lógica. E por que é tão difícil, né? Já que a medicina, a ciência chegou a medicamentos, por exemplo, para inibir o uso do tabaco, até para reduzir ou acabar com a dependência química do tabaco, da nicotina, que é uma dependência também muito grave para a saúde, do álcool, né? Que a gente, qualquer pessoa sabe dos prejuízos que uma pessoa viciada em álcool pode trazer para si, para a família, então tudo isso que a gente já conversou aqui. O que faz a cocaína assim tão diferente, que até hoje não tenha um medicamento e que os outros estudos para desenvolvimento de uma vacina não tenham chegado ao êxito? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, assim, apesar de nós conhecermos bem o mecanismo, houve pouco investimento, sobretudo porque a cocaína ela leva a uma ruptura, né, dos laços sociais e econômicos muito grande. Então, acaba caindo no braço dos governos, né, ter que cuidar dessas pessoas, porque, né, no estado de bem-estar social, de alguma forma, quando a gente rompe com os nossos laços profissionais, familiares, e o que sobra é a assistência social para ajudar a gente, e a saúde, no caso do Brasil, o SUS, né? E, assim, para a indústria, me parece que ainda é um investimento de alto risco que eles não quiseram entrar nela, tá? Então, no mundo houveram alguns poucos ensaios clínicos, mas não é um blockbuster, né? É muito mais barato fazer remédio paracetamol, fazer remédio para gastrite ou coisas que são muito frequentes e que tem um mercado certo, porque vai ser comprado por todo mundo, né? A gente está falando de um mercado hoje no Brasil de quase 1 milhão de pessoas, vamos dizer assim, né? Mas ainda é pequeno em relação ao investimento que é feito nos blockbusters, depressão, hipertensão, diabetes e assim por diante, né? Então, a gente precisa, né, que os governos invistam um pouco, né, numa solução que ajude nesse sentido. Esse é um primeiro ponto. A outra questão é assim, não é uma população que é fácil de estudar, né? Então, a gente tem, inclusive, né, quando você pergunta por que as outras vacinas não andaram, né? A última vacina que foi testada, ela foi super eficaz para só 20% das pessoas que participaram do estudo. Se a gente for pensar para câncer, às vezes a gente dá uma medicação que aumenta a expectativa de vida para 5% e são tratamentos caríssimos. Mas a decisão do grupo de pesquisa, mais o NIDA, que é o National Institute for Drug Addiction, é um instituto de pesquisas americano sobre dependência, julgou que esse valor era baixo. Só que esse estudo tem um problema grave. Eles, em vez de pegarem isso que nós estamos fazendo, a indústria chama isso de estudo pivotal, de estudo inicial para o registro, tá? Eles pegam uma população mais limpinha para ver se de fato tem eficácia. E nessa população mais limpinha, eu quero dizer limpinha no sentido de, né, não tem muitas comorbidades, não tem, é um paciente que você tem um certo
acesso a ele mais fácil, não vai ser perdido. Tem uma série de vantagens você começar numa população que você tem um pouco mais de controle do que numa população onde você tem pouco controle de outras variáveis sociais, uso de outras drogas. E esse estudo foi feito numa população que é o último tipo de estudo que se faz para desenvolvimento de um remédio, que a gente chama de população de mundo real. Então, a chance dele dar certo como estudo de registro era muito baixa. Tanto é que o que aconteceu, na verdade, é que o grupo de pesquisas, ele abandonou essa vacina, mas prosseguiu com uma outra, tá? Que está em estudo, tem um estudo clínico registrado no site de clinicaltrials.gov, que é o site de estudos clínicos americanos, onde eles não publicaram nenhum resultado ainda para a gente saber como é que está andando por lá. Tá? Bom, professor, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no estúdio da TV Senado e no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Eu que te agradeço, Marcelo. Muito obrigado. E desejo sucesso no desenvolvimento da vacina. Maravilha. Tomara que nós vamos chegar lá. É uma questão de tempo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.